Você vai entender agora o porquê Jesus se utilizou desta figura. Por que ele usou a expressão 10 virgens? Ele poderia muito bem falar assim: o reino dos céus é semelhante a 10 servos. O reino dos céus é semelhante a 10 amigos do noivo. O reino dos céus é semelhante a 10 escravos. Não, mas ele se utilizou de uma figura que dentro desse texto carrega um peso teológico muito grande. Quero te explicar o porquê Jesus ele fez questão de colocar aqui 10 virgens. Vamos lá? O texto começa dizendo assim, ó: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Vamos lá, eu vou começar de trás para frente. Em primeiro lugar, o texto diz que as virgens, ou seja, as damas de honra, elas pegaram a sua lâmpada para saírem ao encontro do noivo. Se tem lâmpada, significa que o casamento está acontecendo à noite. A pergunta que ecoa é o seguinte: por que o casamento judaico só acontecia à noite? Esse é um dado muito interessante, que poucas pessoas sabem desses detalhes. Era impossível um casamento judaico acontecer de dia. Por quê? O sol era muito quente. O calor era muito intenso. Então, fazer o casamento à noite era algo proposital, porque a temperatura baixava, então o clima ficaria mais agradável para celebrar o casamento. Então, o primeiro detalhe é esse. O segundo detalhe é por que Jesus se utilizou dessa figura, 10 virgens. Primeiro, o número 10 tem um sentido muito importante, teologicamente falando, dentro das Escrituras. Você vê que a Bíblia fala sobre 10 pragas, 10 mandamentos. Então, o número 10, ele significa a totalidade. Ele significa algo que é inteiro. Então você vê que o número 10 tem a representação daquilo que é completo, aquilo que é inteiro. Então, quando Jesus usa o número 10 aqui, ele está fazendo menção a uma totalidade da comunidade. Ou seja, quando ele se utiliza dessa expressão 10 virgens, é porque na cultura do primeiro século era muito comum que essas mulheres, elas eram muito honradas. Então, elas eram chamadas para preparar a noiva para encontrar-se com o seu noivo. Então, a responsabilidade dessas jovens era justamente preparar a noiva, ornamentar a noiva, deixá-las pronta para encontrar-se com o noivo. Então, elas deveriam estar com as suas lamparinas acesas, porque elas eram responsáveis por seguir o cortejo e clarear o caminho da noiva. E Jesus está dizendo exatamente isso, que a comunidade judaica tinha um pensamento futuro na volta do Messias. Eles acreditavam de fato que o Messias viria e eles tinham que estar preparados para receber o Messias. Então, não foi à toa que Jesus se utilizou da figura das 10 virgens, porque elas passam a ideia de preparo. E a ideia central desta parábola é justamente esse. Por quê? O início começa dizendo assim, ó: então, essa palavra no grego, então, dá uma ideia de que o capítulo 25 está intimamente ligado, ele é inseparável do capítulo de número 24. No capítulo de número 24, Jesus fala sobre os fins dos tempos, Jesus fala como será a sua vinda, Jesus fala para os discípulos estar sempre em prontidão. Então, a parábola que Jesus conta é exatamente para mostrar aos discípulos a ideia central, que é: vocês precisam estar preparados, vocês precisam estar alertas para a minha chegada. Então, por isso a imagem das 10 virgens. As 10 virgens, todas elas tinham azeite, todas elas dormiram, todas elas tinham vestes adequadas para ir no cortejo, todas elas tinham azeite, mas a grande questão é que 5 delas não tinham azeite de sobra. E sobre o azeite eu vou falar no próximo vídeo. Mas o que Jesus está querendo destacar aqui é exatamente falar a respeito da prontidão e da vigilância. Ele se utiliza dessa figura de 10 virgens para dizer o seguinte: olha, assim como as virgens deveriam estar prontas, preparadas, para a qualquer momento o noivo chegar e elas acompanharem o cortejo com as suas lâmpadas na mão, clareando o caminho, também vocês que fazem parte da comunidade, que sabem que o Messias virá, que sabem que a qualquer momento o Messias pode chegar, vocês precisam estar preparados, vocês precisam estar alerta. Então é isso que Jesus ele quer passar nesta parábola. Tudo que eu falei aqui agora está dentro do meu e-book. Olha isso, a parábola das 10 virgens. Aqui você aprende tudo dentro da cultura judaica. É algo extraordinário. Olha isso. Tem muita coisa boa aqui, ó, muita coisa boa para você entender esta parábola. Olha isso.
para você entender esta parábola com profundidade. Então, se você quer adquirir, esse e-book custa R$ 27,00. É só você deixar o seu contato aí nos comentários e eu vou te chamar e você pode estar adquirindo este e-book, ok? Lembrando que eu mando para vocês em PDF, eu não mando nada no físico, tá certo? Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Eu te espero no próximo vídeo.